Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados irmãos, estamos aqui, com o irmão Paulo, nosso irmão, a nossa irmã Ruth, que é a mãe dos jovens, e estamos aqui com o nosso irmão Carlos, são membros do corpo de Cristo, irmãos, são os jovens que, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor já usou tremendamente para a minha vida, irmãos, eles têm algumas limitações físicas, que Deus permitiu vir sobre a vida deles, e é um jovem que tem um testemunho maravilhoso. Nós vamos ver aqui, nós estamos no quarto deles, igreja? Não tem televisão, muitas pessoas reclamam, que falam que é impossível a pessoa viver sem televisão. Nós estamos aqui com dois jovens que não têm acesso à rua, mas procuram obedecer a palavra de Deus na medida do possível. Então vamos aqui trazer uma palavra de salvação, amém? Em seguida, a nossa irmã, grava aqui, a nossa irmã tem um testemunho maravilhoso para contar que o Senhor fez na vida dela. Pode falar mais de longe? Está gravando. Amém? Irmãos, vamos ler aqui, nós já oramos ali. Vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17 a seguir. A cura de um paralítico. Glória a Deus. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar ou pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estavam deitados, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus nos mostrando que Jesus chegou ali diante daquela grande multidão que o seguia, que o cercava. E a palavra de Deus fala que entre aquela multidão ali, alguns ajuntaram-se ali, alguns homens, e colocaram ali diante de Jesus um paralítico. A palavra de Deus fala que a multidão era grande, que eles subiram no telhado e desceram aquele paralítico até diante de Jesus. E a palavra de Deus fala que Jesus ficou maravilhado com a fé dele e falou: Homem, em verdade eu vos digo que perdoados estão os seus pecados. Mas a palavra de Deus mostra que aqueles fariseus e escribas que estavam ali diante, aqueles murmuradores, eles ficaram ali pasmados porque eles não queriam ver que Jesus só perdoar os pecados, eles queriam ver que Jesus levantasse aquele paralítico. Mas ali então a palavra de Deus mostra que Jesus mostrou que o mais importante para ele não é curar, mas sim perdoar os pecados. Que apesar daquele homem estar acamado, ele ainda tinha sobre ele um fardo pesado. Ele ainda tinha pecados. E coisa que muitos pensam, que não é o caso do nosso irmão Paulo e do nosso irmão Carlos, para a glória de Deus, eles sabem que sobre eles tem pecado e por isso que eles buscam a Deus, pedindo a Deus perdão e misericórdia.
Por isso eles aceitaram Jesus, por isso que eles se converteram, por isso que eles têm esforçado para abrir mão daquilo que não é do agrado de Deus. Então, mas aquele povo, eles estavam ali apenas queriam ver a cura. Então eles começaram a murmurar, porque perdoar os pecados, só quem é perdoado que sente, né? Quando nós somos perdoados de algo ruim que nós fizemos contra o outro, só nós mesmos sabemos o quanto feliz nós ficamos, porque aquela pessoa nos perdoou o pecado. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar então que aqueles que estavam em volta começaram a murmurar e falar: quem é este para perdoar pecado, se não é Deus, que é o único que pode perdoar pecado? E Jesus falou para eles: o que é mais fácil para vocês? De ser perdoado estão os seus pecados? Ou levanta-te, toma tua cama e anda? E a palavra de Deus vai nos mostrar então que Jesus, para demonstrar esse sinal àqueles homens que murmuravam, Jesus ordenou que aquele homem se levantasse e tomasse a sua cama. Mas o melhor Jesus deu para ele, que foi o perdão dos pecados. Então, meus irmãos, mediante a esta palavra, essa escritura, né, essa mensagem ela nos leva a saber que o fato de nós ter uma enfermidade, o fato de nós ter uma debilidade física, o fato de nós estar passando por uma situação triste, complicada, isso não significa que nós não temos que se arrepender de algo, isso não significa que nós não temos que obedecer à palavra de Deus, isso não significa que nós temos que se esforçar para alcançar a salvação. E foi isso que Jesus mostrou. Às vezes a pessoa pensa, pelo fato de já estar acamado, ela não tem que se converter a Jesus, que ela já está salva. E não é assim. E para a glória de Deus, os nossos dois irmãos aqui, Paulo e Carlos, né, é esse testemunho. Né, eles são convertidos para a glória de Deus. E até mesmo na igreja, esse irmão aqui, o irmão Carlos, né, um certo dia, foi fim de ano, uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, se eu não me engano, eu estava aqui e o irmão falou comigo: irmão, estou fazendo uma campanha, uma benção aí forte. Falei: é mesmo, irmão? E a campanha em prol de quê? A gente, pela nossa ignorância, já pensa que é em prol da saúde, aquilo que está diante de nossos olhos. E ele falou: não, essa campanha é de 55 dias. O irmão lembra, irmão? O irmão lembra, não lembra? Hoje o irmão está com um pouquinho de dificuldade de falar, mas ele lembra. Aí eu falei: é mesmo? 55 dias? Ele é, se eu não me engano, acho que era na véspera, né, da virada do ano, que o irmão ia encerrar. Aí eu falei: não, e é em prol de quê, irmão? Aí ele falou: o irmão consegue falar em prol de que era? Não, né? O irmão está com dificuldade de falar, em prol da vida espiritual dele. Não foi, irmão? Falou em prol da minha vida espiritual. E aquilo ali me chamou a atenção, né? Às vezes nós estamos saudáveis, às vezes a gente está com probleminha no casamento, um filho nas drogas, e as nossas campanhas são em prol da saúde, é só em prol do casamento, é só em prol do filho nas drogas, só em prol da empresa que está falindo, é só em prol do desemprego. Mas ele não, ele preocupou com o melhor, preocupou com a salvação. Ele está preocupado com a salvação, e nós vemos aqui que ele está dentro de um quarto, né? Só sai daqui para o hospital, infelizmente, mas Jesus vai levantar eles daqui, que Deus já prometeu, mas é no tempo dele, que Deus tem um propósito, isso aqui tudo é para a glória de Deus, né, irmãos? Mas ele está preocupado com a salvação dele. Para nós ver aqui, igreja, nós estamos entre 4 paredes, e o jovem está preocupado com a salvação dele. E muitos que andam na rua, estão nas rodas dos escarnecedores, estão no meio de ímpios, está dia e noite sendo tentado por Satanás, e não tem tido feito uma campanha em prol da vida espiritual. E o nosso irmão Carlos fez uma campanha de 55 dias em prol da vida espiritual dele, né? E eu queria também, né, ouvir da irmã o testemunho, né, de uma época que nós estávamos fazendo a campanha para a glória de Deus, e o irmão Paulo foi fazer um exame. Como é que foi mesmo, irmã? O irmão Paulo foi, o irmão Carlos, né, foi fazer um exame. Carlos é esse daqui, igreja, ó. Daqui é o irmão Carlos, o mais velho. Ele fala também, fala que é uma benção. Hoje que ele está ali meio com... Porque eu cheguei, a mãe dele estava tentando de higienizá-los, então ele está com dificuldade ali, mas ele fala para a glória de Deus. O irmão Paulo também fala, né, irmão? Dá a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém, igreja? Então, e como é que foi mesmo, irmão? O irmão Carlos foi fazer um exame. E o que foi constatado no exame dele? O médico achou uma coisa estranha, né? Perguntou se eu tinha dado um pedaço de paladar para ele engolir. Perguntou. Estava com problema sério no pulmão. Aí, né, através desse coisa, ele pediu para fazer outro exame e não acusou mais nada. E o que deu no exame mesmo? O médico tinha visto no raio-x o quê? Um pedaço de espaladrapo. Um pedaço de espaladrapo, né?
É isso aí, igreja. A irmã constatou que isso foi o ano passado, né? O ano passado o nosso irmão Carlos, né, foi diagnosticado aí que ele estava com a bactéria no pulmão e essa bactéria estava devorando o pulmão dele igual uma largata, né, irmã? Como é que falou? Igual uma largata comendo um pé de couve, então de alface, né, da mesma. Mas foi o exemplo que o médico usou, né, irmão? Que era igual uma largata comendo um pé de couve, tá vendo, irmão? Né? E o que aconteceu? O irmão Carlos usou a fé dele, a mãe dele, né, a igreja orando para eles, como nós sempre acompanhamos os jovens. E para a glória de Deus, quando ela voltou lá no hospital para fazer novamente o exame, para ver a possibilidade dele estar passando por uma cirurgia, aí, irmãos, já tinha sido constatada essa bactéria já. Aí o que o médico perguntou o que para a irmã mesmo? O médico fez um ultrassom e viu o que mesmo no pulmão dele? Viu um pedaço de espaladrapo. Ele falou, quem pôs aquele pedaço de espaladrapo para ele engolir? Tá vendo, igreja? Ele viu ali como se fosse um pedaço de espaladrapo. A irmã falou que estava tipo semelhante a isso aqui, ó. Como se fosse semelhante a essa fita Teflon. E ela falou que tinha até algo escrito ali que os médicos não conseguiu. E os médicos falaram, mas senhora, quem deu um espaladrapo para esse jovem engolir? E ainda está escrito ainda. E ela falou, não, ninguém deu ele nada para engolir, não. Ninguém deu ele nada, não. Então eles fizeram novos exames ali para ver, consultaram entre eles ali para ver se algum outro doutor fez alguma intervenção cirúrgica nele. E os doutores entraram no concílio que ninguém tinha tocado nele, ninguém tinha feito cirurgia nele. E a mãe dele já estava ciente disso. Então, e o doutor falou assim, mas como é que pode ter uma cirurgia ali, foi constatada uma cicatriz, né, irmã? Acharam uma cicatriz no pulmão dele. Uma cicatriz, tá vendo, igreja? O próprio Jesus, para a honra e glória de Deus, ele fez uma cirurgia no nosso irmão Carlos. Então, irmãos, se Jesus fez uma cirurgia no pulmão dele, Jesus não pode levantar eles daqui? Pode. Mas só que tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um propósito com a vida deles, né, irmãos? São os jovens que vivem aqui, ó, aparelhados. Muitos falam que ele vive, né, através de aparelhos. Ele não vive através de aparelhos. Ele vive através da fé. Que muitos que nunca usou um aparelho desse morreu, né? E muitos que usou um mês e não suportou uma semana. E ele está vivo aqui não é pelo aparelho. É por Jesus, não é, irmão Carlos? É Jesus, igreja. É a fé. É por Jesus, não é, irmão Paulo? Pode dar uma brelazinha? Oi? Pode dar uma brelazinha? Pode. O irmão Paulo vai dar uma palavrinha aqui, irmãos. Peguei de saber desse vídeo. Tenha de bom ânimo. Não se desanime. Glória a Deus. Pode falar, cara. Só essa mensagem. Glória a Deus. Tá vendo aí, irmãos? Amém. Tá vendo aí, igreja? O irmão Paulo, né, é o mais novo. Tem o Carlos e o Paulo. E ele está deixando a palavra aí para os irmãos. Tenha de bom ânimo. Amém? Quem vem com essas palavras de desânimo para a nossa vida, irmão, né? Quem tenta nos desanimar com palavras para baixo, né? Para falar que nós estamos na carne, para falar que isso está errado, isso está assim, sem respaldo bíblico, né? Carregar aquelas palavras que te faz você por hora desanimar de buscar a Deus, aquelas palavras que por um momento faz você desistir até mesmo de buscar o reino de Deus. Mas Jesus fala isso que o irmão aqui terminou de falar. Tenha-te bom ânimo, né? Tenha-te muito bom ânimo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não desiste, irmãos. Está aqui o nosso irmão Carlos, né, igreja? Para a glória de Deus, tem em média uns 3 anos que eu visito esses jovens, né? Deus usou isso tremendamente para a minha vida. Infelizmente, pelo pouco tempo que nós temos, porque são muitas almas e eles já têm o de melhor, igreja. Aos olhos do povo, quem não conhece dos que são carnais, pensa que eles são mais necessitados de visita, e não são, né? A mãe deles sim precisa de uma ajuda física aqui, né, irmã? Uma ajuda material. Deus enviando as pessoas para ajudar ela é ótimo. Mas eles, irmãos, eles conheceram melhor, eles têm Jesus no coração, né? Eles já estão aí caminhando para a salvação. Jesus está preocupado com aqueles que estão caminhando para o inferno, aqueles que estão andando sobre os pés, mas estão avançando os seus passos para o inferno, né, igreja? Os jovens estão aqui na comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? São jovens tementes, que andam em retidão com o Senhor, que têm a fé em Deus. E para a glória de Deus, irmãos, tem em média 3 anos ou 3 anos e pouco que eu visito esses jovens. Não que eles não choram, mas é isso aí que nós ouvimos do irmão Paulo, é o que eu sempre ouço deles.
né? Eu nunca cheguei aqui e vi eles lamentando, reclamando da vida, não. Né? Às vezes a gente vê a irmã ali cansada, né? Que a irmã já está, né, com a sua idade, já lutou muito, mas Deus sabe a força que ela tem. Mas só que lamentar, reclamar da vida, a gente não vê, né, igreja? Porque ele sabe que o de melhor está por vir. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, né, que tem uma cidade preparada para nós e que as ruas são de ouro e cristal. E a palavra de Deus fala que lá, né, irmãos, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento, tristeza, luto, enfermidade. Nunca mais, igreja. Nunca mais. E já tem um banquete preparado lá para nós. Amém, irmãos? Então não desanime. Vamos manter na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Né? Vou estar interrompendo esse vídeo para poder nós estarmos fazendo oração para encerrar. Amém? Irmã, quer deixar uma saudação para os irmãos? Que tem os irmãos lá de São Paulo, de Goiás. E os irmãos ficam sempre em união, né? Amém. Só repete que acho que minha mão ficou na frente. Que... Os irmãos permanecem em união. Amém, Jesus. Quer dar uma palavrinha para encerrar, irmão Paulo? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E o irmão Carlos aqui também, né? Está deixando a saudação para os irmãos, né? E depois, irmãos, eles vão gravar aqui uma pregação em nome de Jesus e Deus vai usar isso tremendamente. A irmã já até comprou um sonzinho para eles ali. Os meninos é pregador também, né? O sonzinho tá ali dentro, ali. Microfone sem fio tá melhor do que eu, né, irmão? O irmão vai gravar uma pregação e nós vamos postar lá no canal, não é, irmão? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, igreja?